Como eu estava falando, eu vou retomar. Quando a gente olha muito para os sintomas, a gente retoma as origens, né? Da onde isso surgiu, como que de onde veio, né? Porque a gente se pergunta muito, as pessoas querem saber como surgiu, de onde veio. E no olhar sistêmico, essa origem é única para cada um. Existe, assim, de certa maneira, entre aspas, um padrão, porque tem essa questão do sintoma, mas o que existe é que cada um de nós é diferente, então o porquê disso é diferente para cada um. Mas vamos olhar um pouco para essa questão histórica. Eu vou contar uma historinha e eu vou pedir que quem está nos acompanhando vá buscando trazer essas imagens na mente. Eu acredito que vai ser fácil para quem passou dos 30, pelo menos, é mais fácil de fazer isso. A minha avó, por exemplo, e muitos de vocês devem ter avó ainda, se não tem, vai trazer algum idoso à mente. A minha avó tem 86 anos. Então, ela é de uma época, embora pequena, ela vivenciou a questão aí da Segunda Guerra Mundial, das dores que isso trouxe. E vamos pensar um pouquinho assim junto, por isso que eu quero que vocês me acompanhem nesse raciocínio. Quantas dores, quantos isolamentos precisou acontecer? A minha avó, por exemplo, tem umas características assim, uns hábitos, né, de guardar alimento. Provavelmente vocês conhecem alguém que tem esses hábitos também de guardar, tem a dispensa, estocar, né? Estocar, a dispensa e tudo. Por quê? Porque era uma época em que precisava isso acontecer, né? Precisava estocar, precisava guardar, precisava desse isolamento para que houvesse mais segurança. O que acontece? Ao longo do tempo, como a gente olha para essas questões de repetição de padrão, esse padrão de estocar alimento, muitos de nós ainda tem hoje. Né? Quem vai lá e faz o rancho do mês, tem esse padrão de estocar alimento. Então, isso vem da onde? Isso já vem dessa época. Quando a gente fala também dessa questão de isolamento, eu preciso me isolar para me defender. Muitas mulheres também têm isso, né? Quando sai do carro, sai rapidinho. Quando sai de noite, está olhando para os lados. Essa questão de estar sempre se cuidando, se isolando, se protegendo. Quando eu trago esse olhar sistêmico, quando eu trago esse olhar histórico para a gente refletir junto, quantos de nós vivenciou situações em que precisou se isolar para se proteger, precisou repetir esses padrões para se proteger, para se defender. Nós falamos muito na constelação que o nosso amor, o amor da criança, que a gente diz que o amor do pai pelo filho, da mãe pelo filho é imenso, e a gente faz qualquer coisa pelo filho. E é verdade, a gente faz. Só que a gente faz isso consciente. Os nossos filhos fazem de forma inconsciente por nós. Sim. Eles nos protegem, eles nos defendem, e eles até mesmo repetem os nossos comportamentos por um amor cego, um amor infantil, nós dizemos, um amor cego, um amor infantil. Então, às vezes, essas questões de se isolar de forma inconsciente, que pode vir, por exemplo, com um sintoma do autismo, tem relação com esses isolamentos que nós vivenciamos antes, com traumas que nós vivenciamos antes, por exemplo, de algum abuso que eu precisei, né, de repente, não contar para ninguém e ficar quietinha, isolar aquilo, guardar aquilo. Então, o que acontecia? Como geralmente os abusos, quando acontecem mais de uma vez, quando é em casa, por exemplo, eles acontecem do mesmo jeito, né? Quase sempre no mesmo horário, porque é o horário que aquele ser está com a criança, né? Com o adolescente. É quase sempre do mesmo jeito. Então, são reações repetitivas. Então, pensa comigo se faz sentido o que eu estou trazendo para vocês. Nessas situações, a gente estar repetindo situações em que, de alguma forma, a gente buscou se proteger, buscou se defender. E foi reproduzindo isso, foi trazendo isso. Por que eu trago esse olhar da história? Porque a gente vai vivenciando isso ao longo da história. Quando eu falo, por exemplo, de abuso, na época da minha avó para agora, não mudou muita coisa. O padrão se repete. Então, a forma de
de ser reproduzido, esse comportamento ele também se repete. E aqui eu quero, sim, que a gente tenha muito cuidado quando eu falo, trago esses exemplos, né? Eu trouxe o exemplo, por exemplo, de estocar o alimento, o exemplo, por exemplo, do abuso, né? Aqui eu poderia trazer inúmeros outros, poderia ser o bullying, né? Nas escolas antigamente tinha bullying, então quem sofre bullying faz o quê? Procura se isolar, não conta, né? Em geral, né? Antigamente não se contava para os pais, hoje a gente tem uma cultura mais de contar, mas antigamente a gente não contava para os pais, se isolava, ia para o banheiro se esconder e não sei o quê. Então, essas situações acaba que ao longo do tempo, as gerações futuras, porque a gente olha na constelação para isso, o que acontece hoje tem relação com o nosso passado, por isso que a história é tão importante. Então, as gerações futuras vão trazer sintomas de traumas que aconteceram no passado com ancestrais desse sistema familiar. Dani, e aí eu faço a pergunta, né, para quem está nos assistindo também, que nós temos o inconsciente da gente, o individual, nós temos o inconsciente coletivo, e eu sempre trago a questão do inconsciente coletivo num exemplo da antropologia. Tipo assim, os homens primitivos escreviam nas cavernas, através de desenhos, né, porque não tinha escrita. E até hoje, isso exerce um fascínio, é o desenho. A gente fixa mais pelos símbolos de desenhos, porque isso é o inconsciente coletivo também, né? Mas com a nova legislação e as novas teorias, surge o inconsciente familiar, né? Então, você veja, nós temos o individual, o coletivo social, né? O inconsciente coletivo social, mas também agora nós temos um inconsciente familiar, que vem lá da sua origem, da raiz, né? Pelo que eu estava lendo sobre a matéria, e depois eu quero falar parte de uma resolução, é a raiz. E como esta família, ao longo dos anos, das gerações, de muitas gerações, ela exerce o seu inconsciente individual, coletivo e da família. Aquele segredo familiar, aqueles que há 6 gerações atrás foram criminosos ou passaram por situações de abuso ou dos nossos ancestrais, né, alguma violência, alguma coisa que foi chocante naquela família. Como que isso se reproduz em forma de hoje apresentar, tem uma relação com o autismo. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. E também está nos assistindo uma mãe que se chama Carla Mello, tá? A Carla Mello, nós fizemos uma live essa semana com ela e conversamos, eu, a Dani e essa mãe. Essa mãe é uma mãe muito, muito proativa, é uma mãe guerreira, uma mulher assim, ó, que eu estou admirando muito pela bravura e o sorriso que ela tem, né? Esta mãe, ela é mãe de 2 meninos, autismo, tá? Um dos meninos é o Vini, tem 7 anos, é leve, estou falando porque ela nos permitiu falar, né? E tem o Rafa também, de 14 anos, que é severo. Eu ainda usei uma nomenclatura que não se usa mais da espectro, né? Mas é só para vocês que estão nos escutando entender, né, melhor a situação. E o meu questionamento com essa mãe, Carla, foi exatamente o que ela sofre assim no dia a dia, né? E ela nos relatou várias situações, mas uma das questões que mais me sensibilizou, né, no seu relato, é ela dizer, Jaque, parece que nós, mãe de autistas, ou que seja outra síndrome, ou qualquer problema que tenha com seu filho, parece que quando a gente vai no setor público, a gente tem que mendigar, tem que se humilhar. E aquilo me chocou, sabe? Até me entristeceu, eu quero dizer. Porque, na verdade, é um direito à política pública. É um direito que tem que ser assistido e não deve ninguém ir lá. Deveria ser fluir diretamente, né, as questões em relação às crianças que são portadoras, enfim, de um olhar especial, um olhar diferenciado.
né? Então, isso me chocou muito, e a gente vê, inclusive, as leis estão erradas, algumas leis, que parece para te ganhar um benefício, tu tem que estar na miserabilidade, ou seja, né? É impossível hoje, já vive na miserabilidade quem ganha um salário mínimo. Então, tu tem que ganhar menos que isso para ter um direito garantido. Para ti querer um transporte, tu tem que se humilhar. Se tu querer um monitor numa sala de aula, tem que fazer abaixo-assinado. Mas o que é isso? O que está acontecendo? Então, mas esse olhar assim, ó, de gerações que nos antecederam, familiar, né? Nesse olhar familiar, como que se interpreta a questão do autismo? Como eu disse, cada caso é um caso, né? Por exemplo, eu não posso dizer assim, sempre é por isso, sempre é por aquilo. Tem situações que a gente só vai conseguir identificar quando fizer uma constelação, por exemplo, porque a gente vai colocar lá os elementos. Como cada sistema tem uma história, eu tenho uma história da minha família. Minha história familiar é diferente da história familiar da Jaque. Assim como a história familiar de cada um que está nos assistindo é diferente entre si. Então, cada caso vai ser um caso. Não é possível a gente generalizar. Sempre é por causa disso, sempre é por causa daquilo. O que a gente pode perceber é olhar para esses sintomas e olhar assim, onde que esse sintoma faz sentido dentro da minha história familiar. A Jaque falou do inconsciente familiar. Esse inconsciente familiar é como se fosse essa nuvem que armazena as informações da minha família. E aí a gente sabe que pode ser, já que falou até 6 gerações, 6, 7 gerações. Tem alguns consteladores que falam até mais, até em 14 ou 21 gerações passadas. Mas eu acredito que ali até 6, 7 gerações já tem muita coisa para a gente estar analisando e avaliando. Então, entre 3, 4, 5 gerações, a gente vai percebendo assim, porque a gente nem conhece tanto assim a nossa história. Se eu perguntar para vocês que estão nos acompanhando, e perguntar sobre os bisavós de vocês, a grande maioria não sabe. Nem sobre a história do avô, que é o mais perto, que é recente. Muitos não sabem a história do pai e da mãe. Então, se não sabe, assim, que dores que teve, que traumas que teve, será que nosso pai, ou nossa mãe, ou nosso avô, nossa avó, algum deles sofreu algum tipo de abuso? Muitos de nós nem sabem, ou tem uma vaga, né? Quem sabe? Mas pode ser que sim, a gente nem saiba. Ou será que algum deles, sei lá, mais antigos, de repente os bisavós, os trisavós, eles foram para a guerra? Como é que foi para eles? Que traumas eles trouxeram da guerra? Se a gente não conhece essa nossa história familiar, que é mais pertinho aqui, né, entre avós, bisavós, mais para trás é mais difícil ainda a gente conhecer. Mas quando a gente olha para isso, e a gente traz os elementos da constelação, quando a gente faz individual, a gente apresenta os bonecos. E como a gente mostra um campo morfogenético, que é um campo estudado pelo biólogo inglês, o Rupert Sheldrake, estava me fugindo do nome e voltou. Ele traz esse estudo com relação à repetição das formas. Então, ele fala, por exemplo, do voo, né, dos pássaros, que tem aquele formato. Aí, quando um cansa, eles trocam de lugar. Eles sempre têm aquele mesmo formato. Então, ele vai falando de repetições de situações que foram acontecendo. Tem uma história, por exemplo, de... quem estuda um pouco autoconhecimento vai lembrar dessa história que é dos macacos, por exemplo. Que de uma região, não sei se a Jaque lembra dessa história, de uma região que eles comiam as batatas, mas daqui a pouco eles perceberam, eu acho que eu vou lavar essa batata. E aí os macacos de uma outra região, tipo, muito distante, começaram a fazer a mesma coisa. Então, esse campo morfogenético, que é um campo dos macacos, por exemplo, nesse exemplo que eu estou trazendo, ele atuou aqui e ali, ele atua em todos os espaços. Na constelação, a gente fala de 3 leis básicas, né, que a gente chama de leis do amor. A lei de pertencimento, e essa lei de pertencimento, ela é, eu digo, visceral em cada um de nós. Nós temos uma necessidade gigantesca de pertencer, até mesmo quando nós
quando tem um autista na família, por exemplo, essa necessidade de ter essa repetição de gestos, ou esse afastamento. Um outro exemplo que a gente pode trazer na questão do afastamento é... Quem não conhece uma história, ou não tem na sua família, aquele tio, aquele avô, sei lá, aquele familiar em que a gente não gosta muito de chamar para as festas de família, porque bebe demais, acaba fazendo uma baguncinha lá, acaba fazendo um escândalo, acaba que a gente faz o quê? Afasta, exclui, rejeita, e isso é o quê? Isola. E isolamento não é uma das características do autismo. Sim. Então, acaba que pode ser que venha nessa família alguém com essa característica do isolamento. Ou, como a gente falou antes, né, questão do abuso, quem é abusado depois não quer nem ser tocado. Não quer toque. Não quer contato. Então, percebe como alguns sintomas têm relação com alguns traumas que a gente pode ter vivenciado. E aí pode ser o pai, pode ser a mãe, que são genitores diretos, e podem ser ancestrais mais anteriores. Por isso que eu digo que é tão importante a gente conhecer um pouco da nossa história. Isso vai resolver tudo? Não vai resolver tudo, porque precisa que nós... A gente estava conversando um pouquinho antes, e explicando para a Jaque, que não é só entender aqui. Quando a gente entende aqui, fica faltando alguma coisa. É importante entender aqui, mas é importante entender aqui. E também não adianta só entender aqui. Precisa que uma coisa conecte com a outra. E a constelação é isso que faz. É o plug de eu conectar a mente, a razão, com a emoção. Quando eu faço esse plug, eu conecto, eu faço, então, as transformações necessárias. Porque eu preciso estar aberta para essas transformações. Só entender que o meu filho, a minha filha, sei lá, o meu adolescente, minha criança, tem autismo e pode ser por causa dos traumas da minha família, vai resolver? Não vai resolver. Eu preciso, então, ver formas de auxiliar ele. Eu posso fazer uma constelação para esse caso? Com certeza. Isso vai trazer solução, vai trazer cura? Não vai trazer cura. Ele vai amenizar os sintomas. Isso é bastante importante que a gente traga. Sim, sim. A constelação não traz cura para nada. A cura para as nossas dificuldades emocionais vem de nós. A gente não consegue fazer pelo outro o que o outro precisa fazer. Mas a gente consegue pegar na mão, auxiliar, facilitar esse processo de autoconhecimento para que ele possa se destravar, se desbloquear e compreender uma série de coisas, conectando sempre razão com a emoção. Certo. Por isso que eu acredito e eu creio, e é o que eu penso e vou lutar para isso, que essas práticas integradoras que eu chamo, né, que depois eu vou ler ali na resolução, ela se efetive de fato dentro dos órgãos públicos. Como não ter um olhar quando há um clamor dos professores e das escolas que tenham políticas públicas que dêem uma atenção à questão do autismo? Eu vou tratar o autismo porque é o que eu mais escuto dos professores hoje. Na deficiência física, tu arruma a questão, que agora aí vem a semana da acessibilidade, né? Tu arruma. Na questão do Braille, nas crianças cegas, tem a questão do Braille, livros em Braille, né? A questão tem, enfim, mas na questão do autismo, urge a necessidade de conversarmos, ter mais formação. Mas eu, como supervisora, pedagoga, psicomotricista, né, volto a dizer da importância de ter um olhar, estou apaixonada no sentido da terapia, da constelação familiar, sim. E vou dar um exemplo concreto. É um caso, não vou dizer nomes, porque tem toda uma questão de conduta de ética, né? Mas é um estudo de caso. Eu conversando com uma mãe, com um menino que tem traços de autismo,
Tá? Ela me relatou na primeira reunião que não tinha nada, não sei o quê. Na segunda reunião, eu fiz toda uma entrevista que a gente tem que fazer para saber as questões de casa, isso, faz todas aquelas perguntas, não era nada, mas eu sentia um desconforto nesta mãe muito grande, um desconforto muito grande, parecia que ela não queria me olhar quando estava dando as respostas. Eu, como psicomotricista, eu faço toda uma leitura corporal, né? E daí eu ali tem alguma coisa. Mas não era o tempo dela me dizer. Eu precisei de umas 5 reuniões, né, com esta mãe, para um dia ela dizer assim para mim: hoje eu vou te contar, embora minha mãe não queira, porque é um segredo, eu vou te falar. E naquele dia eu percebi, daí ela me relatou uma série de coisas. A partir daquele dia eu, como profissional e esta mãe, tivemos um olhar diferente sobre a situação. Então eu costumo dizer que a terapia começa antes mesmo do terapeuta, né? Quando a pessoa percebe que algo precisa ser mudado. E esta mãe, neste dia, ela percebeu que algo precisava ser mudado. E a partir dali, ela pode dar um outro viés à geração futura. E resolver a questão emocional desta geração, desta vivência dela com seu filho. Você veja a importância que é de dar um rumo diferente para isso não se tornar na segunda ou na próxima geração, se perpetuar. Então é muito importante essa visão da constelação que o próprio Ministério da Saúde já viu da importância disso. E qual é a dificuldade dos órgãos públicos em fazer um convênio, estipular isso na sua rede pública, né? Então, eu acho muito importante implementar meu projeto, já tá implementar projetos nesse sentido. Então, eu trago aqui a questão da portaria, né? Porque eu achei muito interessante a aprovação das práticas. São várias práticas ali aprovadas, tá? Tem algumas que eu já conhecia, que a aromaterapia dos aromas, né, das cores, aquela que faz com o cavalo, né? A bioenergética também, muito interessante. Mas vamos lá pela questão da constelação familiar. E ele é muito importante, porque o que você não deixar ir, você carrega. O que você carrega pesa em você. E o que pesa em você te afunda, né? Então, vamos fazer a constelação. Pratique esta terapia. Porque, olha só, a constelação familiar é uma técnica de representação espacial das relações familiares, que permite identificar bloqueios emocionais. Isso é muito importante. Os bloqueios emocionais, aqui eu estou falando de gerações que vêm, pode passar uma geração que não tem, mas vai vir na outra, se tu não resolver essa situação. Então, as gerações e dos membros da família. Ela foi desenvolvida por Bert Hellinger, né? Isso. Alemão, né? Alemão, né? Que domina as ordens do amor. Foi mais ou menos o que a Dani falou, né? As leis básicas do relacionamento humano. Então, gente, é por demais interessante se aprofundar nesta terapia, a constelação familiar. Ela é indicada para todas as idades, inclusive com bebês, que os seus pais podem estar fazendo, né, Dani? Com certeza. A terapeuta pode estar instruindo como fazer isso lá com o seu bebê. Que tem muita cólica, ou que tem pesadelos. Por que isso acontece? A gente consegue ver isso na constelação. Os pais vêm fazer a constelação e isso pode ser identificado. Isso. E aí sim pode ser resolvido. Exato. Então, assim, eu acho muito interessante, né? E eu gostaria que a Dani nos falasse mais um pouquinho sobre a questão do SUS. Ela sabe como é que está essa questão no SUS. Aqui a Carla está colocando, aqui a Carla está nos acompanhando, que foi a mãe que fez conosco. Não estou conseguindo ver aqui no meu norte. Aqui, ainda bem que eu estou conseguindo aqui, então. A Carla colocou assim, isso mesmo, vou trazer esses assuntos que vocês estão colocando, podem continuar. A Carla colocou assim,
Os cuidadores estão adoecendo, muitos com depressão profunda, e quase não temos esse amparo. Esse projeto que eu apresentei na Secretaria de Educação é justamente para estar apoiando as famílias das crianças, dos alunos de inclusão. No projeto piloto que eu apresentei, era para trazer um suporte para as escolas atendidas pelo polo da EMEI Granjinha, que é onde eu trabalho. No nosso polo, são atendidos 4 escolas. A minha ideia é que a gente pudesse fazer, e pode, né, fazer os atendimentos em grupo e fazer também os atendimentos individual, porque a gente faz um acompanhamento de como isso vai acontecendo. E como o olhar atual da constelação é que ela não é somente uma técnica ou somente uma terapia, ela também é uma filosofia de vida. Por que eu falo que é uma filosofia de vida? Porque como eu falo das 3 leis sistêmicas, eu expliquei um pouquinho para vocês. A lei do pertencimento, tem a lei ainda da hierarquia e a lei da ordem, né? Do dar e receber, dar e tomar. Então, a hierarquia tem a ver com isso, com a ordem, que chegou primeiro nesse sistema. Quem chegou primeiro é maior, então ele tem prioridade, no sentido de que chegou antes, ele suporta mais, né? Quem é mais velho, né? Os adultos suportam mais do que as crianças, então faz sentido, a gente sabe. Mas aqui também tem uma série de coisas para a gente trazer e esmiuçar. Mas o dar e tomar também. Quando nós não tomamos a vida dos pais, a gente fica o tempo todo cobrando algo deles, como se eles não nos dessem o suficiente. Aqui eu vou tentar novamente trazer para vocês essa ideia da história. Se, por exemplo, os nossos pais estiveram ou foram herdeiros de quem esteve na guerra, que passou por tragédias, por dores, por traumas, por coisas assim. E eles também foram vivenciando isso em decorrência da educação que eles tiveram. Por exemplo, então, se eles não tiveram amor, carinho, respeito, consideração, às vezes nem alimento, nem afeto, nem nada disso, eles vão ter condições de nos trazer isso, de nos dar isso. Exato. E se a gente está aqui como adulto, né? Já sou adulta, já cresci, não sei o quê, e eu ainda fico mentalmente, ou aqui no meu coração, culpando, julgando meu pai, minha mãe, eu não vou para a vida. Eu não tomo essa vida. Eu fico bloqueada, travada. Se eu fico bloqueada, travada, também é uma forma de isolamento. Percebe que tem uma série de coisas que podem causar o autismo. Não significa que que é uma regra. Não existe regra para nada. Mas é uma das possibilidades. Como a gente olha muito para as questões de traumas emocionais na família, olhando para essa história familiar, e percebe-se aqui, né, pelo que a Carla mesmo está dizendo, que os cuidadores estão adoecendo. Muitos com depressão profunda, quer dizer que eles precisam de amparo, de suporte. E a constelação e esse projeto que eu apresentei é um suporte que pode estar auxiliando, amparando e trazendo formas diferentes de olhar para essa questão. Amparando essas famílias para que eles possam estar fortalecidos para lidar com isso. Porque às vezes não vai ter solução mesmo, né? A gente sabe que pela ciência médica não tem cura isso. Mas tem formas mais leves de lidar? Claro que tem. Exato. E esse projeto ajuda nisso. Exato. Um abraço aí para Carla, que está nos assistindo, para os seus filhos, né? E a gente até coloquei o dizer ali, e eu quero fazer uma relação com a questão da terapia, tá? Quando você se concentra na dor, você sofre. Então você fica naquele problema, escondendo, é um segredo, aquilo vai fazendo um sofrimento, uma sofrência. Mas quando você se concentra na lição, ou seja, falar com isso, procurar, né, ler sobre isso, mas não só aqui, mas aqui também, eu sei que é difícil, né, mas você evolui. E não só você, como as suas futuras gerações. Né? Então, esta foi hoje a nossa live, ela é muito curta para a gente desenvolver todo o conhecimento que tem em relação a isso, né, da constelação familiar, que é uma abordagem capaz de mostrar com simplicidade e profundidade e praticidade onde está a raiz.
porque é na raiz, é no foco das gerações passadas e na atual, né, que tem algo a ser desvelado, que tem algo a ser descoberto, que tem algo a ser resolvido, né, para mudar o viés, para não continuar só nesse caminho, né? Então, é muito interessante. Eu gostaria que a Dani dissesse seu telefone, seu contato, e que os órgãos públicos aí, a secretaria, tem um tesouro nas mãos para desenvolver aí, né? Eu sei disso, né? Então, que o olhar público veja os profissionais que tem na sua rede pública para desenvolver aí um belíssimo trabalho que vai dar amparo, vai dar um abraço, né, a esses professores que estão todos os dias tentando descobrir maneiras, técnicas, dinâmicas, falas, né, para atuar lá no seu cotidiano, na sala de aula, com alunos que têm, né, digamos, características autistas, de autismo. Então, é isso que a gente quer. A gente quer uma qualidade, uma educação de qualidade e profissionais também que sejam amparados. E também pode ser também palestras com esses profissionais para ele também poder compreender quando a mãe vem conversar, o pai vem conversar, a gente fala geralmente a mãe, né, mas o responsável pela criança, a família, o cuidador, né? Então, isso é muito interessante mesmo. Antes de passar para a Dani, eu acho que talvez ali no início não deu para ver nossas falas porque nós estávamos com o microfone desligado, né? Mas no início dessa live eu coloquei os meus sentimentos, a perda da secretária municipal de educação de Gravataí, a secretária Sônia Oliveira, a MF Costa do Ipiranga, e falo o nome dos meus colegas, né? Como supervisora da escola e supervisora de Gravataí, do município de Gravataí, a grande perda que tivemos. Que o amor de Deus conforte o coração das famílias e receba a secretária Sônia lá com uma salva de palmas, porque ela foi uma defensora dos professores nesse momento de pandemia, né? O meu grande sentimento é esta grande mulher que fez história e deixa tristeza, né, na sua partida, mas todos temos uma hora, né, aqui. O mais certo que se tem, o que eu digo nessa vida, é que todos vamos algum dia partir dela. E essa mulher deixou um legado. Sônia Oliveira, palmas para ti, né? Professora, lutadora. E também fiz uma crítica à Caixa Econômica Federal, os bancos públicos, tá? Olha aí, tá muito difícil, são filas imensas, não tem informação adequada quando fica ali, daí tu pula de uma fila para outra, não é assim não. Se nas escolas estão trabalhando, caixas de supermercados estão trabalhando, frentistas de postos de gasolina estão trabalhando, o comércio está trabalhando, empresa está trabalhando, né? O porquê que esse mau atendimento aí nos bancos, o que está acontecendo? Eu sou uma defensora do servidor público, sempre fui e serei, né? Porque a maneira mais transparente e democrática de ingressar num concurso público, não tem apadrinhamento, não tem indicação, é tu e os teus conhecimentos, tu entra pela porta da frente, tu honra o que tu lutou e o que tu idealizou, o que tu estudou, né? Mas tem que prestar um serviço de qualidade, tem que prestar, porque quem paga é o povo. Né? É a população que paga o salário do bancário que está lá, do banco público. Então, vamos ter vontade de atender. Vamos ter vontade. Não é o que eu vejo ali, umas explicações, ainda explico errado. Tu vai para uma fila, não é essa fila, é outra fila. O que é isso? Vamos melhorar. Então, esse foi a nossa crítica, o nosso início da live, né? E eu coloco agora aqui para a Dani se despedir, já estamos chegando aí, né, no nosso momento final, mas também quero convidar aqui para as conversas, né, com Nélson Oliveira, segunda-feira, pessoal. Segunda-feira terá uma live muito interessante, né, através do estúdio aqui também, com a Bárbara Pena. Bárbara Pena foi uma mulher vítima de violência. Então, ela vai colocar também, né, a sua posição e como também falta políticas públicas em relação a isso. Nunca houve na história um aumento de criminalidade em relação à questão de violência. A mulher tá muito. E outra coisa que eu também estou abismada, de mulheres com seus filhos. É um absurdo. Esse caso, nessa semana teve 3 casos
gritante sobre isso. Até coloquei na minha rede social um repúdio essas mães que fazem isso. Mas eu estava conversando também ali antes sobre isso com a Dani. Isso também tem uma questão sistêmica de gerações anteriores, né? É difícil a gente entender, mas que dá uma revolta, dá, né, Dani? Dá. A gente, no primeiro momento, né, quando não olha sistemicamente, se revolta. Mas é isso, a gente precisa de mais tempo para explicar. Só vou comentar que a Sabrina colocou aqui que o judiciário tem a constelação, e no judiciário a gente chama de justiça sistêmica ou direito sistêmico. Como eu digo que a constelação ela vai se ramificando, tão forte que é isso. Então, tem no direito, né, o direito sistêmico ou justiça sistêmica, na pedagogia, com o nome de pedagogia sistêmica, que é a pós-graduação que eu faço. E na saúde sistêmica, nas empresas, são as organizações, a administração sistêmica, então tem a constelação nas organizações também. Então, para vocês perceberem o quanto isso é forte, potente, e pode realmente, com isso, transformar vidas. Eu vou deixar então meu contato. Meu Instagram, daniele.senger. O Senger é Senger, porque é alemão, assim como Bert Hellinger. Então, tem vários vídeos lá. Nas quintas-feiras, às 20 horas, eu costumo fazer as constelações online, através do Zoom. Então, temos o grupo do WhatsApp. Quem quer participar, quer conhecer, é online e gratuito para participar, para saber como é que funciona, participar do campo, né? Lembra que eu falei do campo morfogenético? Esse campo, cada um que entra lá é beneficiado também. Que entra na live, por exemplo, é beneficiado também porque vai trazendo formas de autoconhecimento. Assim como a gente está tendo um pouquinho aqui, lá tem mais também. Então, é um convite que eu